Irmãos, nós retomamos os nossos estudos e falamos anteriormente que, tanto o contexto atual do cristianismo, há muitas atitudes escandalosas, como também no texto bíblico nós vemos alguns comportamentos que geram escândalos. O comportamento que destacamos na lição anterior, no estudo anterior, foi a autopromoção. Quando nós estamos no lugar que Deus não nos colocou, quando fazemos aquilo que Deus não mandou fazer, e quando nós negociamos aquilo que nós não experimentamos, que é a palavra de Deus. Mas o segundo comportamento que precisa ser destacado é o comportamento de acusação no meio dos irmãos. O comportamento de acusar uns aos outros gera um escândalo terrível, gera um mau testemunho doloroso da igreja de Cristo, seja nos vizinhos ou seja no âmbito familiar. Olhe comigo que os capatazes dos filhos de Israel, quando eles retornaram da presença de Faraó, veja quais foram as atitudes deles. Olha só, a partir do verso 20. Quando saíram da presença do Senhor, encontraram Moisés e Arão, que estava à espera deles. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na sua mão para nos matar. Êxodo capítulo 5, verso 20 e 21, destaca a crítica dura, a crítica impiedosa dos capatazes dos filhos de Israel a Moisés e Arão, a liderança levantada por Deus. Meus irmãos, algumas coisas nós precisamos trazer de uma forma mais clara nesse momento. Primeiro, todo líder, ele sofre críticas. Isso faz parte de ser líder. Nem toda decisão agrada a todas as pessoas. Mas existe uma grande diferença entre uma crítica construtiva, uma crítica de quem está junto para somar, para construir, de uma crítica impiedosa, maldosa, daqueles que são mero opositores, rebeldes, instrumentos de Satanás. A Bíblia descreve que o acusador dos nossos irmãos é Satanás. E quando nos colocamos de uma forma impiedosa, de uma forma maliciosa, isto é satânico. É interessante que tanto em Provérbios, como depois Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, tanto Provérbios quanto lá descreve o quanto que Deus abomina aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. Lá em Corinto, o apóstolo Paulo diz que o só existir esta contenda entre os irmãos era sinal de carnalidade, falta de espiritualidade. Tiago, capítulo 4, diz que a origem das contendas são as obras da carne, é a carnalidade, é a nossa concupiscência, é o nosso ego grande. Então, queridos, o que vemos nesse texto é que os capatazes estão criticando duramente e injustamente Moisés e Arão. O testemunho bíblico nos apresenta Moisés e Arão fazendo o que Deus quer que eles façam. Até o próprio Faraó, as suas reações, Deus já disse para Moisés: você vai falar e eu vou endurecer o coração de Faraó. E isso está acontecendo, irmãos. Mas aqui há uma crítica injusta desses homens que se julgam líderes, que se julgam capazes, que se julgam chamados e fazedores da vontade de Deus, mas eles não são. E isso promove, irmãos, atitudes desonrosas. Isso é um comportamento que envergonha quando essa carnalidade, essas contendas, essas acusações existem no âmbito do povo de Deus. Jesus advertiu seriamente sobre isso. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgados sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita,
Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, de 1 a 5. Jesus deixa muito claro que qualquer forma de juízo temerário é pecaminoso, é hipocrisia. Eu não posso me colocar no lugar de Deus para acusar os meus irmãos. Eu não conheço o coração de ninguém. Eu não conheço o coração das pessoas. Eu não conheço as circunstâncias que elas vivem, suas dificuldades tão a fundo quanto o próprio Deus lhe conhece. É Deus que é aquele que conhece o coração, realmente a essência do ser humano. Somente Deus conhece. O salmista, no Salmo 139, ele diz isso. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. Ainda a palavra nem me chegou aos lábios e tu, Senhor, já conhece todas. Veja, queridos, é exatamente isso que precisamos recordar no meio do povo de Deus, da igreja. Deus não nos colocou como acusadores uns dos outros. Deus não nos colocou no seu trono. Deus não desceu do trono e cedeu, seja para mim ou para você, sentar lá e ficarmos emitindo juízo temerário. O que nós podemos fazer é anunciar com fidelidade a palavra de Deus, a despeito dos resultados temporários ou não. A despeito se as pessoas ouvirão ou não a palavra de Deus. A despeito se os corações obstinados irão se quebrantar e ser mais santos e piedosos ou não. Nós devemos servir a Deus. Pior é não fazer nada no reino de Deus. Pior é colocar a vida cristã no ponto morto, no neutro, como se fosse um carro, e deixar as coisas acontecer sem nenhum esforço, sem nenhum gasto, sem nenhum sacrifício da nossa parte, como se servir a Deus não nos custasse nada. E infelizmente, os acusadores são os piores tipos que existem no meio do povo de Deus, porque são pedras de tropeço, levam a liderança a fraquejar, críticas pecaminosas. Então, meus irmãos, as críticas feitas a Moisés e Arão tiveram resultados terríveis. Essas críticas, elas estavam alicerçadas em falsas acusações. Olhe comigo, verso 21. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue. Olha só. Porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhe a espada na mão para nos matar. A ideia que essa parte fizeste-nos odiosos aos olhos de Faraó, a ideia no hebraico é nos fizesse repulsivo. É como que Moisés e Arão tornasse o povo de Israel tão repulsivo diante de Faraó, como um fedor, como algo assim podre. Veja, irmãos, a acusação é pesada. É uma falsa acusação, porque Deus disse que ele iria endurecer o coração de Faraó. E Faraó não deixaria o povo ir num primeiro momento, porque Deus lhe endurece o coração. Veja, meus irmãos, Deus pode endurecer um coração e Deus pode quebrantá-lo. Não devemos ser carnais na observação do andamento do povo de Deus, da igreja ou da criação em geral. É Deus quem governa todas as coisas, é Deus quem conduz, é Deus quem controla, é Deus quem levanta líderes, é Deus quem os tira. É Deus que coloca um governante, é Deus quem tira. Então Deus não colocou eu e você como juiz de ninguém. Você não é juiz, seja do pastor, do diácono, do presbítero ou dos irmãos da igreja. Deus não te colocou nessa posição. Deus não te colocou como juiz do Bolsonaro ou de qualquer pessoa que seja. Deus não te colocou como juiz da polícia ou de qualquer outro ramo de liderança, de autoridade que exista na sociedade. Deus não delegou a mim e a você esse papel. Mas a Bíblia nos diz claramente, lá em 1 Timóteo 2, que o dever que cabe sobre nós como cristãos,
Ao invés de ser críticos e acusadores, é orar por todos aqueles que estão revestidos de autoridade. Esta conduta aqui era uma conduta rejeitada pela palavra de Deus. Não devemos nos tornar críticos uns dos outros. Não é assim que, como cristãos, resolvemos os problemas. Mas é assim que muitos pseudo-cristãos se tornam o problema e geram escândalos. Fazem críticas no âmbito familiar da própria igreja. Por isso os filhos deixam de amar a igreja. Não amam a integridade cristã no âmbito relacional. Por isso seus amigos não crentes não têm interesse de ir à igreja, de conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Ou até mesmo, por isso nos envergonhamos de falar da palavra de Deus, de anunciá-la com fidelidade, como Moisés e Arão fez. Porque sobre nós pesa um fardo terrível, irmãos, do pecado. E o pecado mina a nossa vida espiritual. O terceiro comportamento que vemos nesse texto é que, num contexto em que há autopromoção, num contexto em que há críticas pesadas e injustas, começa-se então a existir agora um terceiro comportamento: desacreditar da palavra de Deus. Desacreditar da palavra de Deus é desacreditar do próprio Deus. Rejeitar a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, é rejeitar o próprio Deus. Ser omisso na leitura da palavra de Deus, você está sendo omisso em conhecer e prosseguir em conhecer o Deus Todo-Poderoso. Negociar esta palavra ao proclamá-la é rejeitar a verdade libertadora e poderosa de Deus. Esta verdade que não pode ser esquecida no coração do povo de Deus. Mas nesse contexto em que o escândalo está graçando, a má conduta, as referências tão pejorativas de lideranças bíblicas, é nesse contexto que o descrédito da palavra de Deus se faz presente. Veja como isso acontece, olha só. Então, versículo 22, Êxodo 5, verso 22. Então, Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Verso 23. Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, Senhor, olha só, falando para Deus, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Veja, meus irmãos, como é que a falta de alicerce, de fundamento, de conhecimento sólido de Deus e da sua palavra, ela gera descrédito, descrença, dúvidas. De tal maneira que esse texto nos mostra Moisés questionando o próprio Deus. Moisés duvidando de Deus e dizendo: mas tu, Senhor, desde quando me enviaste para cá, as coisas não melhoram? Desde quando eu estou aqui falando da tua vontade, o povo está sofrendo, mas tu, Senhor, está afligindo esse povo. Moisés está acusando Deus de omissão, irmãos. Veja o perigo tênue quando o meu e o seu coração confia nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Pense nas circunstâncias que você vive durante a semana, no confinamento da pandemia, quando tem escassez, como ficam as suas emoções. Você não precisa de um psicólogo, você precisa de um momento de intimidade e oração com Deus. Você precisa de leitura da Bíblia, para que haja o poder de Deus transformando, quebrantando e lapidando o seu coração. Mas quando isso não acontece, você desacredita de Deus, das suas promessas, da palavra dele. Moisés está duvidando, está questionando Deus. Moisés está dizendo que Deus está sendo omisso enquanto o povo sofre. De vez em quando nós encontramos crentes que eles pensam desse tipo. Que eles pensam assim: Deus, enquanto eu estou sofrendo, cadê o Senhor? Por que a minha vida como cristão não é melhor? Porque eu enfrento tempos tão adversos. Como se Deus fosse cego, como se Deus fosse surdo, como se Deus também fosse omisso no cuidado da vida do seu povo.
É comum vermos nos nossos dias um cristianismo tão maltrapilho que as pessoas querem pegar Deus pela gravata e dizer: vamos, Senhor, eu dou dinheiro na igreja, resolve o meu problema. Se promove no meio da igreja as campanhas carnais, simplesmente para negociar a fé, vender bênçãos. Outros que se julgam tão santos, tão piedosos, que determina para Deus. Marca o dia do milagre, marca a hora, marca o que fazer, negocia com as pessoas e pega Deus pela gravata e diz: eu determino, eu ordeno. A pessoa que faz isso, ele é um total ignorante sobre quem é o grande eu sou. O testemunho bíblico, e eu sugiro que você leia depois na sua casa, Isaías capítulo 6, quando Isaías ele tem uma visão do trono. Isaías diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E nesse trono ele vê os querubins e serafins voando, e eles cobrem o rosto e os pés, em um ato de adoração e de reverência diante daquele que está sentado no alto e sublime trono, Deus Todo-Poderoso. Isaías, quando contempla essa visão gloriosa de Deus, ele diz: ai de mim, porque sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei do Universo, o Deus Todo-Poderoso. Isaías descreve Deus como sendo santo, santo, santo é o Senhor. Veja, irmãos, é exatamente esse mesmo Deus que Moisés serve. É este mesmo Deus que Moisés está dizendo: mas Senhor, o Senhor esqueceu do que está acontecendo? Mas Senhor, quando é que as coisas vão melhorar? E quando você perde a visão de Deus, quando o seu coração ele está cheio de golpes carnais, e quando você começa a olhar simplesmente para a autopromoção das pessoas, quando você começa a se comparar com outras pessoas, quando você começa a viver uma religiosidade, um ambiente de críticas destrutivas, impiedosas, perversas, o seu coração vai sendo golpeado por essas setas malignas, e daqui a pouco você negocia com Deus também. Daqui a pouco você desacredita da palavra de Deus, daqui a pouco você não tem mais esperança que Deus possa mudar as circunstâncias, ou que Deus possa fazer alguma coisa. Mas hoje o Senhor nos convida e nos exorta a voltarmos para Ele, a revermos a nossa vida e andarmos com Ele e andarmos nele. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo, ele orientou a igreja de Corinto a que: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo andou com Cristo, e Paulo, diante da igreja, diz: sejam crentes como eu sou crente. Amam a Deus como eu amo. Sirvam a Deus como eu sirvo. Viva com Deus como eu vivo. E assim vocês agradam a Deus. Você poderia dizer isso nesse momento? Será que eu também posso dizer? Será que a nossa igreja pode dizer para alguém: ame a Deus e sirva como nós amamos e sirvamos a esse Deus? Servimos a esse Deus. E assim você agrada ao Senhor. E assim você vai para o céu. E assim você vai fazer a vontade do Senhor, porque este é o caminho que Deus quer que você ande. Veja, irmãos, cristianismo não é só ortodoxia, não é só ensino, não é só informação, não é só conhecimento. Ele gera transformação. O apóstolo Paulo, quando escrevendo Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25, ele diz que ser cristão implica em uma nova conduta, em um novo comportamento. O apóstolo Paulo diz que o cristão ele deve despir-se do velho homem, mas revestir-se do novo homem. A nossa nova veste é Cristo Jesus. E por isso em Efésios 4, 25 ele diz: por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o outro, porque somos membros uns dos outros. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é digno. O apóstolo Paulo depois ele diz, no finalzinho do capítulo 4, logo nos versos iniciais, capítulo 5, verso 1 e 2, ele recorda que devemos andar em amor e devemos imitar o nosso Deus, imitar a Deus.
Viver como Deus, amar como Deus amou, ser bondoso, ser compassivo, ser perdoador. É essa conduta que se torna um diferencial num mundo egoísta. É essa conduta de ser igual a Cristo, de andar imitando a Deus em todas as coisas, que Deus requer de mim e de você. Reveja hoje a sua vida diante do Senhor, a sua conduta, os seus caminhos. A Bíblia testemunha de Jesus Cristo dizendo que ele foi tentado em todas as coisas e não pecou. E assim como ele agradou a Deus, eu e você, andando nele, imitando ele, nós iremos agradar a Deus. Ele pregou e ensinou glorificando ao Pai. Ele estendeu a mão aos necessitados, mostrando que a sua maior necessidade não são coisas materiais, saúde, riquezas ou curas, mas de um encontro real com o Deus Todo-Poderoso, de serem feitos filhos de Deus, de terem a vida eterna como verdade na sua vida, a vida do alto implantada na sua vida biológica, na sua vida terrena. Ao olharmos para Cristo Jesus, a sua vida, a sua pregação, a sua conduta, isso sim era uma conduta que glorificava ao Pai. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Foi fiel até a morte, morte de cruz, por mim e por você. Hoje nós então pensamos um pouco mais sobre o comportamento evangélico, sobre essa conduta. E que Deus ajude a mim e a você a sermos mais santos neste mundo, a andarmos em novidade de vida, a nos revestirmos do novo homem, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós pedimos graça e discernimento desta palavra, Deus. Nos ajude a entender como viver uma vida que agrada ao Senhor. Nos ajude a sermos mais santos. Nos ajude, ó Deus, a imitar o próprio Cristo, a imitar Deus, o nosso Pai, como filhos amados que somos. Faz de nós, ó Deus, um povo mais piedoso, mais fiel ao Senhor, e que possamos aprender, ó Deus, o caminho bíblico para mortificar o nosso pecado, a fim de que sejamos testemunhas fiéis do Senhor, em nome de Jesus. Amém.